lá continuar com a nossa aula, né? Olha só, é importante destacar que é uma empresa que obtém um grande sucesso também, olha só, obtenção de um grande sucesso também deve rever a sua teoria de negócio. Não é só porque eu tenho só sucesso, não é só porque a minha empresa está só crescendo, tem ascensão, que eu não vou me preocupar. Certo? Tem que se preocupar também. Ok? Ao crescer a empresa, deve rever todas as suas premissas, tendo em vista que o novo cenário possibilita um novo papel da empresa perante a sociedade. Certo? Para avaliar a teoria do negócio, é necessário avaliar os princípios institucionais. E logo é necessário sistematicamente avaliar esses princípios e, se não estiverem sendo seguidos, tá, devem ser revistos ou as políticas devem ser implantadas. Professora, por quê? Eu vou ter sucesso? Se eu quero ter sucesso e estou tendo, se minha empresa está crescendo, por que é que eu vou me preocupar com a teoria do negócio? Porque aumenta a responsabilidade. Porque vai aumentar mais ainda a sua responsabilidade perante quem? Perante a sociedade. Tá? Perante os clientes internos, os clientes externos. Tá? Você vai passar a ser exemplo. Então, é por isso que sua ética tem que ser contínua. Melhorou o áudio, gente? Pajeú, melhorou? A gente trocou aqui o microfone, não deu certo. Né? Desligamos, reiniciamos. Né? Orlando, sim, graças a Deus. Então, vamos lá. Bom, motivos para avaliar a missão, os valores e os objetivos da empresa. Motivos para avaliar o que? Os princípios. Temos o periódico. Essa periodicidade depende da complexidade da empresa e do perfil de mercado em que está inserida. Tá? Grande sucesso da empresa ou do concorrente, ocorrido ou previsto, e grande fracasso também, ou do concorrente, da empresa ou do concorrente. Tem que ser avaliado. Após a avaliação da teoria do negócio, a empresa terá um novo cenário, que poderá impactar nos seguintes aspectos. Tá? Sua missão, seus valores e objetivos, ou seja, nos princípios. Porque os princípios que são formadores da missão, valor e objetivo. Né? O papel na sociedade, produtos e serviços, perfil da sua comunidade interna e externa, na relação com os clientes, na relação com os fornecedores. Né? Olha aí, melhorou, mas está com ruído de fundo, né? Um chiado, né, Theo? Olha aí, ainda está com um probleminha o áudio, certo? Gente, realmente tem algum problema técnico, tá? Porque já foi trocado, a gente testou vários microfones aqui, foi reiniciado, mas a gente continua a administrar a aula, certo? Perfil da sua comunidade interna e externa e na relação com os clientes, fornecedores, funcionários, investidores e até outros agentes, tá? E forma de gestão. Bom, observa-se que após a revisão da teoria do negócio e com a nova missão, Pajeú falando piorou. Olha aí, Josiel. A coisa está séria, Josiel. Logo numa aula maravilhosa como essa de ética, né, onde a gente aprende, né, muita coisa, e nós teremos, deu certo o vídeo, Josiel, da próxima aula? Olha aí, tem que estar bom, porque a próxima aula eu prometi para vocês ontem que eu ia trazer um vídeo mostrando sobre um agronegócio, sobre uma agropecuária, uma visita de uma agropecuária, pois eu trouxe o vídeo para vocês, né? Tá certo? Beleza? Então, continuando aqui, tá? Após a revisão da teoria do negócio, com nova missão, os novos valores e os objetivos são reconstruídos. Tá? Portanto, é necessário repensar os procedimentos e padrões éticos. Ao repensar, ao revisar, ao analisar, é muito importante verificar se esses procedimentos, né, e padrões estão expressos e implícitos na missão,
tá? E nos valores da empresa. Bom, princípios empresariais ainda, missão, valores e objetivos. Por exemplo, uma empresa que possui determinados produtos e que objetiva atender público regional, o público regional, ou seja, o público ali local da região, né? O volume está bom, mas o chiado aqui no chat continua alto. Tem um problema, tá? Bom, regional, devido a um grande crescimento, decide rever a sua teoria de negócio e resolve o quê? A empresa resolve ampliar o seu número de produtos. A empresa resolve atuar no mercado nacional. Olha aí, do regional passou para o nacional, com visão futura de atender o público internacional. Se a empresa, depois que fez uma revisão, depois que fez uma análise, depois que foi verificada e ela reveu a sua teoria de negócio e simplesmente, né, decidiu isso, aumentar o público regional para o nacional e futuramente internacional, a gente já tem uma ideia de que essa empresa, ela vai ter que ser o quê? Certificada. Ampliou o público. Eu quero atingir o público. Meu público-alvo é um público internacional. Tá? Então, a minha empresa vai ser certificada. Se a minha empresa vai ter que ser certificada, eu vou ter que ter o quê? Uma gestão de qualidade. Eu vou ter que ter o quê? Dentro dessa gestão de qualidade, dentro da minha política empresarial, eu vou ter que pensar em quem? Na ética, nos princípios, nos valores da minha empresa. Tá? Implantar vendas online, abrir franquias, fazer parceria para distribuição de vendas, elaborar um plano de ação para os próximos anos e realizar a oferta de ações abrindo o capital. Né? Observa-se que com essa nova realidade é necessário rever as suas premissas e posturas éticas, pois agora deverá ampliar muito a sua rede de relacionamento. Né? Deverá ampliar a equipe e irá atuar em um mercado muito maior. Bom, e a relevância da informação no ambiente corporativo? A informação ela tem uma relevância não só no ambiente corporativo. Nós falamos aqui muito, a gente debateu muito, repetiu muito, mas não de forma no conteúdo, né? Mas nas nossas ideias, nas nossas interações, né? No nosso aprendizado. A gente falou muito sobre a informação. Essa informação ela tem que partir para todos. Tem que ser para todos no ambiente corporativo. Uma informação, a implantação de uma postura ética, de um código de conduta empresarial, né? De uma ferramenta de qualidade, de um compliance. Né? Até o treinamento ele tem que ser informado. O colaborador tem que ser informado que ele vai receber treinamentos, qualificações, capacitações. Tá? Bom, a relevância da informação no ambiente corporativo, as informações de forma geral constituem-se em algo muito importante nas empresas, mas são um intangível de difícil mensuração. Principalmente em uma sociedade com as seguintes características. Né? Globalizada, uma grande facilidade de comunicação e difusão da informação. Né? A repercussão de um fato ou de um dado pode ser muito rápida e até sair do controle da instituição, podendo ser positivo ou negativo. Certo? Competitiva. Os concorrentes, assim como suas formas de produção de produtos e serviços, se renovam constantemente. Concorrência
Se você quer concorrência, se sua empresa for competitiva, se você for um profissional competitivo, você tem que se renovar constantemente. Você tem que buscar sempre algo novo. É a tal da melhoria contínua, gente. Nós, profissionais, não podemos parar no tempo. Tá? Não podemos. Certo? Olha só. Eu tenho um irmão que ele é engenheiro civil. Né? Vou dar um exemplo aqui. Ele é engenheiro civil, ele é engenheiro de segurança do trabalho. Né? E se você conhece, eu fico impressionada, não é porque seja meu irmão, tá, gente? Eu sou até suspeita para falar. Mas é um profissional que, se você encontra, ele não para. Tá? Ele trabalha como engenheiro de segurança do trabalho, né, na área da engenharia civil, tá? Ali as duas áreas casadas, certo? Beleza? Ele faz o que gosta, né? E começou simplesmente a fazer o quê? Como ele lidar com muita gente, trabalha com pessoas, ele disse, eu estou necessitando aqui uma especialização de gestão de pessoas. Fez uma gestão de pessoas. Né? E ele implanta a gestão de pessoas, né, na atividade dele. É por isso que ele diz que dá certo. Dá certo. Olha só a cabeça dele. E aí ele começa a estudar. Ele trabalhando, ele fica se informando, né, do que ocorre. Ele se renova constantemente. E isso é para poucos. Aí vocês podem me perguntar, ele é novo, professora? Porque muita gente acha que pessoas profissionais, pessoas com essa característica, são pessoas novas, que têm a cabecinha fresca. Ele não é novo não, gente. Ele é mais velho do que eu. Tá? E ele não para. Se você senta conversando com ele em alguma área, né, e até a questão de lei, e ele agora, ultimamente, ele conversando comigo, semana passada, ele não mora aqui em Teresina. Ele disse que está pensando seriamente em fazer direito. Por quê? Né? Porque ele já está atuando numa área da engenharia de segurança do trabalho que o profissional já tem que se precaver. Né? Então, ele diz que vai somar. Então, ele está sempre se renovando. É uma renovação constante. É uma melhoria como profissional. E é isso que vocês estão fazendo. Né? Terminou o ensino médio, vou fazer o quê? Estou fazendo ensino médio, no outro turno não estou fazendo nada em casa. Não, eu vou fazer um curso técnico. Eu vou me renovar. Tá? Terminou, fez o Enem, tem o curso técnico, já está trabalhando na área, vou fazer um curso de nível superior. Vou fazer um casamento aqui do meu curso técnico com um nível superior. E não pode parar. Você quer ser um profissional competitivo? Você quer que sua empresa seja competitiva? Você tem que aumentar o público, assim como eu falei anteriormente. A empresa reviu as suas teorias de negócio, reviu a sua política e começou a simplesmente o quê? Vou aumentar o meu produto, né? Vou aumentar o meu público, de regional passar para nacional e futuramente internacional. E isso aqui é o quê? É se renovando, tá? Conforme Drucker, né, na organização de hoje, você precisa assumir a responsabilidade pelas informações. Né? Olha aí, Adalto, minha colega é engenheira de pesca e doutora, e nesse ano termina o curso de biologia para aumentar a atuação dela. Exatamente. Né? Eu estudei com um rapaz, olha só, eu acho interessante porque uma pessoa assim tem uma cabeça muito boa, gente. Tem a cabeça fresca, não para nunca. A cabeça está ativa ali, tá? Uma pessoa que não se formou comigo, mas estudou comigo algumas disciplinas no curso superior. Terminou a agronomia, fez o mestrado, fez o doutorado, né? Tudo na área. E aí começou a dar aula, fez um concurso para a universidade, né? Hoje ele, se eu não me engano, está em Santa Catarina. E aí, sendo professor, ele disse assim, eu vou fazer o curso de biologia. Terminou agora recentemente, né, o curso de biologia. Ou seja, além de agrônomo, ele é biólogo, já tem o mestrado, já tem o doutorado e já é professor da universidade. E ele disse,
eu tinha que fazer biologia. Porque algumas disciplinas que eu dou aula no curso de agronomia exigem o conhecimento da biologia. E nós, agrônomos, temos um conhecimento superficial da biologia, né? A gente vê biologia vegetal, biologia animal, né? A morfologia e a fisiologia vegetal, que o biólogo vê muito mais do que a gente, né? Certo? Então, ele sentiu, né? Ele sentiu necessidade. E é isso que nós temos que buscar. Primeiro, a gente tem que ver qual é a nossa necessidade, qual é o nosso desejo. Tá? Não vou muito longe. A minha mãe era professora de ciências. Naquela época não era biologia, era ciências naturais. Né? Se formou em ciências naturais pela Universidade Federal. Né? E aí se aposentou, deu aula, se aposentou, não vou ficar parada não. O que é que eu gosto de fazer? Arte. Foi fazer um curso técnico no IFP, no Instituto Federal. Né? Terminou, começou a trabalhar, atuando, né? Sendo o quê? Trabalhando nos órgãos como SEBRAE, no Senar, né? Fazendo cursos, ministrando cursos, né? No interior, viajando. Aí ela disse, não, estou precisando fazer uma especialização. Fez uma especialização em arte-terapia. E agora atuando em clínicas para pacientes, né? Fazendo ali o artesanato para passar o tempo dos pacientes. Certo? Então, tem que estar... Quer competir? Quer ser um bom profissional? Você quer ter um concorrente? Estude o seu concorrente. Vai entrar numa competição? Pois estude o seu concorrente. Certo? Maria do Socorro Freire, boa tarde. Unidade Escolar Benedito Martins Napoleão, de Barro Duro. Beleza, seja bem-vinda. Então, não parem. Certo? As questões éticas com a utilização da tecnologia e da internet têm, inclusive, o quê? Gerado muita polêmica e possibilitando novos crimes e novas formas de prejudicar os indivíduos. Os códigos de conduta devem refletir sobre isso. Tá? A seguir são apresentados os 10 mandamentos da ética no computador. Olha só. Os 10 mandamentos da ética com o computador. Né? Não usar o computador para prejudicar as pessoas. Não usar para prejudicar as pessoas. Professor, e tem isso? Tem. Você usa o computador só para prejudicar as pessoas. Pegar a imagem ali de uma pessoa que você não gosta, vou fazer bem que um perfil falso. Né? Ou então você consegue, você até usa o computador da pessoa que você conhece, usa e prejudica o dono do computador. Tá? Não interferir no trabalho de outras pessoas. Por que eu vou interferir no trabalho de outras pessoas? Olha aí, Patos, o áudio está péssimo. Melhorou e agora está péssimo. Na verdade, eu acho que não. Todo mundo dizendo aí que piorou e tal. Vamos lá. Por que eu vou interferir no trabalho de outras pessoas? Você tem a sua função. Detalhe. Tem gente que confunde competição, concorrência, com prejudicar o outro. E não é, gente. Certo? Não acessar os arquivos alheios. Não acesse. Só acesse com permissão. Se você não tem permissão para acessar arquivo alheio, não faça isso não. Tá? Pode ser até dentro de casa. Tudo bem que tem pais que vigiam os filhos quando estão no computador, não é? Tem aquela segurança, né, dos filhos. Tem pais que vigiam. Mas eu estou falando é de arquivos. Tem uma pasta lá, fotos. Né? Para que você vai curiar essas fotos? Ou então você é um técnico em informática e vão pedir para você formatar você vai pedir para você formatar o computador. E aí o técnico em informática vai lá e acessa seus arquivos. Não há necessidade. Tá? Mas tem profissional que faz isso. Certo? Não usar o computador para obter falsos testemunhos. Não usar nem copiar software pelos quais você não pagou pelo direito de uso. Isso aqui é muito usado, gente.
Quando a gente compra um notebook ou um computador, né, tem o tempo de expirar, né? O Word, aqueles programas do Office, né? E aí a gente pede para alguém, para algum técnico, ou coloca aqui, né, o pacote do Office. Você paga mais barato. Por quê? Porque o técnico já tem, tá? Não usar os recursos de computador alheio sem pedir permissão. Não se apropriar de ideias que não são suas. Essa apropriação de ideias parece o quê? Plágio, né? Pensar nas consequências sociais causadas pelo que você escreve ou pelo sistema que projeta. Consequências sociais causadas pelo que você escreve. Detalhe, o que está ocorrendo muito nessa questão de uso de rede social, você pega o computador e escreve numa rede social uma frase. Às vezes você bota uma imagem com uma mensagem ou você escreve uma mensagem, não é direcionando para aquela pessoa que vai ler, né? Às vezes você está passando por uma coisa e você... Vou postar isso aqui. Quem nunca? Né? Aí, do nada, você recebe uma mensagem. Isso foi indireta para mim? Minha gente, eu já recebi muita resposta. Eu botava imagens, eu achava bonita a imagem, eu estava passando por uma situação e ali uma alegria, uma tristeza, uma decepção, porque muita gente faz isso, e eu colocava uma imagem com texto. Aí a pessoa me respondia, isso aí foi indireta para mim? Eu disse, não. Isso aí é coisa minha. Aí o problema, você pensar que é com você, o problema não é meu. Então, quando a gente fala pensar nas consequências sociais causadas pelo que você escreve ou pelo sistema projeta, é justamente isso. É o que o outro vai projetar sobre o que você botou, sobre o que você postou, sobre o que você compartilhou. Tá? Usar o computador de modo que assegure. Eu coloquei um pensamento político recentemente, uma frase que é como todo cidadão, né? O pensamento, creio que, de todo cidadão em relação ao que a gente passa no dia a dia. E eu fui colocar esse pensamento político para quê? Né? Ah, você é do partido tal? Minha gente, eu fui apedrejada. Eu me senti apedrejada, né, pela rede social, certo? Maria Joaquina Moraes Santos, Unidade Escolar Elvídio Nunes de Paz Landim, seja bem-vinda. Né? Código de Conduta e Governança Corporativa. O IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é uma organização sem fins lucrativos, né? E se constitui da principal referência do Brasil para o desenvolvimento das melhores práticas de governança corporativa, conforme afirma o site. O IBGC elaborou um código das melhores práticas de governança corporativa, que se constitui de um documento, tá, muito relevante para a gestão das empresas. E esse documento afirma que o Código de Conduta para uma empresa deve o quê? Além do respeito às leis do país, toda organização deve ter um código de conduta que comprometa administradores e funcionários. Olha aí. Que comprometa administradores e funcionários. Aí a gente nos remete a quê? Aqueles itens que a gente viu. Que o código não deve ser o quê? Somente para o gestor, somente para os colaboradores. Tem que ser para todos. Ou seja, deve comprometer, deve atender a todos. O documento deve ser elaborado pela diretoria, de acordo com os princípios e políticas definidos pelo Conselho de Administração e por este aprovado. Detalhe: o código deve ser elaborado pela diretoria. Ok. Mas a diretoria vai reunir, né, vai fazer o planejamento da atividade, de todo o processo produtivo, vai reunir os profissionais de cada setor da cadeia produtiva.
ele vai reunir, a diretoria vai elaborar juntamente com as pessoas que estão ligadas diretamente ou têm conhecimento, ou então com consultores especializados na elaboração de um código de conduta. O diretor, né, que está lá no conselho de administração, o diretor, ele não vai chamar, né, por exemplo, não é discriminação, mas está lá na lei, o código de conduta deve ser feito por pessoas capacitadas, qualificadas, tá? Então, ele tem que chamar, é melhor chamar um consultor. Por quê? Porque muitas vezes na organização, na elaboração de um código de conduta, quando a diretoria escolhe um profissional e chama para a reunião e vai designar, vai definir e nomear os elaboradores, equipe de elaboração do código de conduta. Aquilo ali causa uma divergência dentro da organização. Né? Porque tem funcionário que fala assim, por que é que não me chamou? Então, a diretoria tem que pensar muito bem nisso. Né? É por isso que a maioria das organizações contratam consultores externos, ou seja, profissionais de fora da empresa que não têm acesso à empresa, que não é funcionário da empresa. Tá? Apesar de o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa afirmar que o Código de Conduta deve ser elaborado pela diretoria, né, é recomendada a participação das áreas justamente para respeitar a conduta institucional. Tá? O IBGC afirma ainda que o Código de Conduta deve também definir responsabilidades sociais e ambientais. Olha aí. O código deve refletir adequadamente a cultura da empresa e enunciar com total clareza, né, os princípios em que está fundamentado. O IBGC afirma ainda que deve ainda apresentar caminhos para denúncias. Caminhos para denúncias ou resolução de dilemas de ordem ética. Que caminhos para denúncias? Um canal de denúncias. A própria empresa fornece, comunica, durante uma reunião, que tem um canal de denúncias. Carlúcia Santos, boa tarde, seja bem-vinda. Geralmente, é um e-mail corporativo. Que é o canal, que é a fonte onde você vai mandar a mensagem com a denúncia, né, sobre alguma atitude antiética dentro da empresa. Detalhe, o maior problema é que tem funcionário que pensa que é uma atitude antiética. Né? Quando você vai fazer uma denúncia, você tem que ter provas. Começa daí. Vocês técnicos em serviço, futuros técnicos em serviços jurídicos, sabem disso. Vocês têm conhecimento disso. Vai denunciar, tem que ter prova. Não adianta só denunciar e aí a empresa vai, lhe chama, só, olha, você fez aqui uma denúncia no canal de denúncias, no e-mail corporativo, tá? Num caminho para denúncias, né? E nós queremos saber como foi, né, desenvolvido isso, o que foi realmente que ocorreu, qual foi o fato. E aí você vai explicar. Muito cuidado. Porque o responsável por ler esses e-mails, esses caminhos, esse canal de denúncia, o responsável pelo canal de denúncia, é um profissional especializado até para reconhecer se aquilo ali não passa de uma simples besteirinha, uma simples intriguinha no ambiente de trabalho. Né? Ou algo que você quer prejudicar o colega de trabalho. Né? Então, cuidado. Por que cuidado? Porque quem pode se dar mal não é aquela pessoa que vai ser vítima da denúncia. Não é o seu colega. Quem pode se dar mal é você que está fazendo a denúncia. Você pode ficar mal visto. Então, muito cuidado com isso. Tem profissionais, tem funcionários que fazem de um e-mail corporativo para denúncia brincadeira. Qualquer coisinha vai lá no e-mail corporativo.
se torna até uma fofoquinha, né? Uma fonte de fofoca. Né? Então, tem que ter muito cuidado. Tá? É importante destacar a preocupação do IBGC com a responsabilidade social e ambiental, demonstrando que esses aspectos estão diretamente relacionados aos rumos e práticas institucionais que são resultantes, né, da conduta das pessoas. E a conduta dos stakeholders, né? Apesar das normas serem seguidas apenas pelos agentes internos da empresa, os códigos de conduta devem buscar contemplar todos os stakeholders, pois todos os agentes envolvidos, de forma direta ou indireta, impactam na conduta da empresa. Né? A melhoria da imagem institucional ocorrerá devido ao fato de que a população e principalmente os stakeholders irão observar este processo contínuo de busca pela ética. Bom, devemos separar a abordagem ao público interno e a relação com o público externo. Público interno, nós sabemos o quê? Quem são os públicos? Quem é o público? Quem constitui o público interno? Sócios ou associados. Conselheiros, gestores, administradores, funcionários, comunicação interna. Nós temos as normas de conduta ao público interno e temos as normas em relação com o público externo. Tá? Bom, quando a gente fala do público interno, eu vou chamar, pessoal, para não ficar sempre repetitivo, de PI, tá? Sócios ou associados? Os associados representam a instituição, né? Portanto, eles devem ter normas de conduta. Se eles representam, se você é um profissional que representa alguma instituição, você tem que ter uma norma de conduta. Por quê? Você vai representar, você vai dar exemplo. Você tem que dar exemplo de uma boa imagem, de um bom comportamento, de uma boa atitude, de uma boa liderança. Tá? Como a necessidade de respeitar as leis vigentes do país, estatuto social e demais regras internas. Né? Em relação aos sócios, ainda que uma grande empresa não consiga ter controle, né, sobre os seus associados, é necessário ter uma política definida, né, e deixar claro que na concepção da empresa, respeitar as leis é fundamental para demonstrar a ética institucional. Essa afirmação não deve se limitar ao código, mas sempre que possível é relevante a instituição demonstrar claramente o quê? Não aceitar ações ilícitas. Olha, um exemplo. Como assim, professora? Suborno. Suborno é um exemplo de uma ação ilícita. A empresa não deve aceitar isso. A empresa não deve, o sócio associado não deve demonstrar isso para o funcionário. E nem para o público externo. Outro exemplo que não pode aceitar. Vamos supor que você é vítima de um assédio moral dentro da sua empresa. Vamos supor que você sofre uma discriminação, seja pela sua cor, seja pela sua raça, tá? Seja pela sua opção sexual, certo? Vamos supor que você passa por algum assédio ou alguma discriminação. E aí você vai tomar as providências, lógico, ninguém vai ficar calado diante disso. E você vai lá no gestor, lá no seu diretor, lá no seu chefe, e não acontece nada com quem praticou o assédio e com quem praticou a discriminação com você. Não pode.
certo? A empresa ela tem que tomar uma posição. A empresa tem que chamar os dois funcionários, o que foi a vítima, né, e o que causou a discriminação, o que discriminou. Tá? Se a empresa nada faz, pode pegar esse código de ética e rasgue. Né? Pode simplesmente falar para o seu gestor, cadê o código de ética? Cadê a ética empresarial? Tá. Outra coisa, nada de vantagens indevidas, presentinhos. Vocês sabiam que até a maneira de falar, eu já falei isso para vocês, né? Você chega num órgão público para receber uma informação ou para pedir algum processo lá de uma documentação sua, diz, meu amor, minha linda, meu bem, resolve isso aqui para mim? A forma de tratar. Muito cuidado. Olhe para a pessoa, pergunte o nome. Se não tiver o crachá, pergunte o nome. Eu nunca gostei disso. Eu falo sempre para meus alunos, gente, você não é íntimo daquele funcionário. Já tivemos casos em órgãos aqui, onde o cliente chegou para a funcionária, num órgão público. O cliente chegou para a funcionária para pedir uma informação e chamou de minha linda. Né? E a funcionária era uma analista. E ela uniformizada, com o crachá, o nome, né? E ele ainda chegou a mão dela aqui, com os processos, e ele botou a mão em cima da mão dela e disse, minha linda, né? Resolva bem aqui para mim. E, minha gente, foi confusão. Né? Porque a empresa é séria e a funcionária ainda mais séria do que a empresa. Por aí vocês tiram. Então, muito cuidado até na forma de tratar. Certo? Beleza? Um associado ou sócio, ao falar pela empresa, ao afirmar que a representa, pode demonstrar algo institucional ou como uma prática de grupo, tá? Ainda que a sua participação na sociedade seja inexpressiva. Conselheiros, ainda, né, do público interno, devem estar previstos pela instituição. Formas de controle da sua independência. No Código de Ética, deve-se abordar a forma de conduta do Conselho, assim como os valores em que se constitui este Conselho, que devem ser coincidentes com os da instituição. Tá? E é importante que o Conselho aborde questões, certo? Como conflito de interesse ao estar em cargos. Conflito de interesse ao estar em cargos ou funções internas ou externas. Ainda do público interno, gestores e administradores, há uma preocupação no fato dos gestores realizarem a administração em seu benefício, ou de um grupo de gestores desenvolver protecionismo, desviando a missão da organização. Tá? Por atentar a este fato, o Código das Melhores Práticas de Governança afirma também que os conselheiros e executivos não devem exercer, né, sua autoridade em benefício próprio ou de terceiros. Não devem exercer sua autoridade. Porque tem um cargo elevado, né, vai ter aquilo ali como benefício próprio. Já citamos exemplos aqui, tá? Este é um aspecto importante, pois o exemplo de conduta deve iniciar pela autogestão. Eu entro numa empresa, onde a mesma diz que tem ética, tem um código de conduta, né? Eu tenho que ter exemplo com quem? Com meu chefe. Se meu chefe trata como se fosse amiguinho todo mundo, eu já fico assim, vixe, né? Um cara aí num cargo, né? Meu gestor, diretor, líder aqui da empresa, um dos donos da empresa, é o gestor, é administrador, e trata todo mundo assim, a gente já fica com o pé atrás, né?
Bom, este é um aspecto importante. O exemplo de conduta deve iniciar pela autogestão e aplicar condutas éticas apenas para o baixo escalão ou para parte da empresa é um procedimento que tende ao fracasso, né, de toda a proposta. Tende ao fracasso, sim, se a conduta ética for aplicada apenas para o baixo escalão ou para parte da empresa, ou seja, beneficiando um grupo, né? E não beneficiando a todos. Funcionários. Os funcionários devem conhecer, devem respeitar e devem praticar ações que contribuam e estejam alinhadas à missão institucional e aos valores da organização. Também devem conter aspectos éticos específicos ao tipo de empresa. Certo? Comunicação interna. A comunicação interna deve também não apenas estar alinhada com a missão e os valores institucionais. A comunicação interna, formal ou informal, deve atender o quê? Aspecto como respeito à multicultura, diferenças e à legislação. Tá? E a empresa, portanto, deve se preocupar com o quê? Com as comunicações institucionais coletivas internas, tá? Com comunicações institucionais direcionadas externas e com comunicações não institucionais internas. E a gente vai ver cada um aqui. A preocupação com a comunicação institucional coletiva interna, exemplo, boletins internos, informações na página da internet, tá? E murais com mensagens institucionais. Comunicações institucionais direcionadas externas, né? Memorandos, comunicados, convocatórios, cartas oficiais, ofício, tá? Comunicação não institucional interna, e-mails, mural eletrônico ou físico com mensagem pessoal, rede social interna. Tá? A comunicação deve ser regulada, pois ela pode impactar, inclusive, em aspectos legais. O público, aí a gente começa a falar sobre o público externo. Né? Olha só, o público interno da empresa tem diversos relacionamentos profissionais com o agente externo. E o Código de Conduta deve regular esses relacionamentos. Para tal, deve contemplar em seus códigos o público externo e as duas formas de abordagem. Quem são os públicos? Quem é o público externo? Clientes. Né? Dentro da empresa, nós temos os clientes internos. O público interno também os funcionários, administradores, gestores. São os clientes internos. Fornecedores, terceirizados e prestadores de serviço, concorrentes, imprensa, rede social e outras informações da internet e outros membros da comunidade externa. Bom, e o que falar dos clientes externos? Tá? Esse aqui é o público externo. A relação com os clientes tem muita influência com o tipo de negócio. Nós sabemos disso, né? O Código de Ética, por exemplo, o Código de Ética do Itaú Unibanco classifica esse tópico como clientes e consumidores, afirma o quê? Ouvimos com acolhimento, ou seja, eles ouvem com acolhimento sugestões, críticas e dúvidas e buscam respondê-la com profissionalismo e agilidade, valorizando os interesses, o tempo, né, as opiniões e os sentimentos dos consumidores, certo? Respeitam a liberdade de escolha, fornecem de forma clara e correta as informações necessárias para decisão consciente. Rejeitam o uso de artifícios como vendas casadas, né, e outras formas de imposição ou constrangimento na realização de negócios. Tá? Adotam contratos de fácil compreensão para formalizar nossas transações. Detalhe, gente.
Infelizmente, muitos bancos, quando falam o seguinte, ouvimos com acolhimento, sugestão, crítica, dúvida e busca responder com profissionalismo. Muitos bancos e também outras empresas, né, portadoras, certo? De telefonia, certo? Quando a gente liga, quando a gente vai lá na loja física resolver algo, não se resolve. Lojas de roupa. Fui resolver um problema, liguei para o número que está lá, qualquer reclamações, saque, né? Tem lá o número saque, ouvidoria. Entrei em contato. Primeiro fui para o e-mail. Entre em contato com o número tal. Olha só. Gente, isso é muito ruim. Aí você quer resolver um problema, a senhora tem que ligar. A loja não resolve? Quer dizer que vocês têm lojas e lojas aqui e vocês não resolvem? Então, que respeito é esse com o cliente? Isso tem que ser revisado, tem que ser revisto e analisado no código de conduta da empresa. E essa empresa a qual estou falando tem lá código de conduta no site. Princípios, valores, missões, objetivo, público. O site tem tudo. É lindo. Você vendo aquilo, poxa, é uma empresa séria. E o cliente passar um mês para resolver um problema. Mas atrasa um dia o pagamento. Atrasa um dia o pagamento da sua fatura ou da sua compra. No instante, a empresa está entrando em contato com você. Lhe acham até se você estiver debaixo assim, ó, da terra. Mas o cliente, quando tem um problema com a organização, não consegue. Então, que código de conduta é esse? Que norma empresarial é essa? Que direito do consumidor é esse que eles dão ao consumidor? Então, tem muito cliente que se revolta. Tem muito consumidor final que se revolta. Né? E tem cliente que bota mesmo a boca no trombone e faz propaganda da empresa, bota no Instagram e ainda marca o Instagram da empresa. Quando isso acontece, aí eles ficam, né? Entram em contato, não é nossa imagem. E a imagem do cliente? Né? Ó, o Adalto, já liguei para uma empresa emitir um boleto porque caiu em dia. Não... E é complicado, não é não, Adalto? Você liga, aí tem, o pior é aquelas gravações. Né? Digite o seu CPF. Aí você digita. Digite o número 1 para pagamento, não sei o que, não sei o que. Digite o número 2 para segunda via de boleto. Menino, vai até o número 10. E seu crédito, né? E você gastando crédito. Você gastando crédito. A ligação cai. Quando você vai ligar, seu crédito é insuficiente. Né? É complicado. Falou, até para pagar dá um trabalho. Exatamente. Até para pagar. Né? Então, é complicado. É importante observar que no texto apresentado pelo banco há aspectos que não seriam adequados para um outro setor. Tá? Bom, fornecedores, terceirizados e prestadores de serviço. Passou por 4 setores. Olha que absurdo. Né? O pior, gente, é a gente ficar ligando, aí a gente coloca lá um número assim, olha, eu estou com um problema assim. Não, a senhora ligou para o setor errado. Ligue para o número tal. Quando a senhora ligar, clique no número tal. Acompanhe a gravação. Quando não é assim, tá? Isso vai também para clínicas. Quando você vai marcar consulta, você liga. Aí já está assim. Não, senhora, para marcação de consulta tem o WhatsApp. Aí você, por favor, me informe o WhatsApp. Aí você entra em contato com o WhatsApp. Aí vem aquele texto já, né, gravado. Puf. Para marcação de consulta, digite 1. Né? Foi isso mesmo que ocorreu. É desse jeito. Gente, eu acho isso uma falta de respeito. Isso deveria ser revisto. Porque isso está integrado aonde? Na ética. Quer dizer que só o consumidor tem que ter ética. Só o consumidor que não pode atrasar um dia o pagamento. Né? E outra, você pode ser um bom consumidor,
Você pode ser um bom cliente, pagar suas continhas ali da loja em dia, mas no dia que você precisa de um desconto, você paga um mês antes do vencimento. Tem loja que dá desconto, mas tem uma loja, né, que é conhecida aí de todos, certo? Você pode pagar 1, 2 meses antes do vencimento. Eles não lhe dão um desconto. Mas no dia que você atrasa um dia, o valor daquela parcela chega a triplicar, de tantos juros e multa. E isso aí está no Código de Defesa do Consumidor. E você vai na loja, todos os caixas, tá lá um minizinho, um manualzinho, né? Bem pequenininho, de direito do consumidor. Código de Defesa do Consumidor. E em toda a coluna da loja tem Código de Defesa do Consumidor, artigo tal, né? Parágrafo tal, lindo. Gente, isso me revolta de uma certa forma que vocês não imaginam. E quando a gente começa a entender os nossos direitos, lendo até o Código de Ética, se você pegar um Código de Ética, um Código de Conduta, né, e você passar por uma situação, é revoltante. Porque você começa a cobrar da empresa e a empresa não está nem aí. Está nem aí para o consumidor. Né? Mas a gente tem que fazer valer nossos direitos. Tá? Fornecedores, ainda que externos, podem se submeter às normas de conduta interna. Tá? Pois, em caso de não adequação, a empresa pode se negar a fazer negócio. É o caso de empresas que se negam a aceitar fornecedores que tenham mão de obra escrava ou que tenham preferência por adquirir produtos sustentáveis ou de instituições com projetos voltados à responsabilidade social. Concorrentes. O concorrente deve ser tratado com respeito, tá? Assim como os colaboradores devem ser respeitados, portanto, o código deve ser taxativo em relação às relações diferentes das previstas, tá? E já já a gente volta com a disciplina de projetos.